Assim como o sol nascerá de novo, o perfil Anumarte também volta a brilhar aqui no seu feed, na sua rolagem, nos seus anúncios por aí. E bom, meus queridos amigos aquarianos, no mês de setembro eu não estive presente, mas agora retomo por aqui a nossa orientação mensal. Espero que traga aí várias reflexões e intuições para este momento que você viverá. Aqui, se você não é inscrito, vou pedir a sua inscrição, porque isso importa, gente. Isso importa no sentido de entender e recolher aí esses abraços através de inscritos, curtidas e comentários. Mas vamos que interessa, vamos entender do que parte aí e de onde parte esse mês de outubro para este aquariano que chega até o canal. Aquário, de onde partimos? 7 de espadas. Não vi quem é. Gente, os reis de paus estão muito presentes aqui, mas dessa vez eu vou falar um pouquinho diferente. Temos 7 de espadas, as de espadas e rei ou rainha de paus. Para você, aquariano, que chega até aqui, eu tenho uma certa notícia que pode ser aí que algumas pessoas falam, ai, uma balela, ai, nem é comigo. Mas aqui a gente está saindo de algumas frequências, de algumas pessoas ou alguns desavisados que estão recebendo pelos seus mentores espirituais, por o seu eu superior, algumas necessidades e alguns convites a repensar algumas coisas da vida. Aqui, se em determinado momento você estava ali pensando que tirou vantagem de alguma situação ou que poderá tirar vantagem, as cartas estão um pouco assim, olha, você tá aí tentando abraçar o mundo, abraçar as coisas com suas ideias, ser tudo e tal, achando que tá ali hackeando o sistema, mas a real é que muitas vezes você tá se ferindo nesse caminho e até mesmo sendo bobo, pegando, né, e se apropriando daquilo que às vezes nem era para você. E não porque você não é capaz de fazer ou capaz de lidar, mas é porque isso freia e coloca certos conflitos morais que não deveriam estar ali. Então, com essa carta aqui perigosa, em vez da gente voltar e falar, olha o perigo no mundo, no outro, a gente começa a perceber sobre os nossos próprios passos. E é daqui que essa rainha que traz nessa energia uma certa potência de guia superior, falando assim, a gente vai ter que reiniciar algumas ideias aqui, porque parece que você tá fadado a algumas repetições ou maus modos que te trouxeram, né, ou que ficaram implementados na sua vida ao longo dos últimos meses e que a gente não tá muito satisfeito, não. Então, aqui, nessa frequência da mensagem, né, que é uma mensagem que tem a ver com alguns guias e que traz uma certa noção de se toca aí do que você tá arrumando de sua vida, é que começamos esse mês de outubro, uma nova chance, uma oportunidade para você recalibrar e se conectar àquilo que é um despertar espiritual, um despertar de uma consciência que você abriu mão para estar no jogo da vida e parece que não é muito coerente com quem você é, ou pelo menos deveria estar sendo, né, nesse momento. E aí, beleza. Temos aqui alguns desenganos, alguém, né, achando que tá levando vantagem, mas na real tá até se ferindo e precisando começar a reiniciar e pensar sobre os espaços que ocupam, o que se dá agora nesse meio do mês de outubro para essa figura de aquário. 6 de copas. Não vi quem era. Mais uma cartinha, por favor. Beleza. Rei de ouros e o sol.
no meio do mês. Se você reconhece... Ai, quase caiu. Se você reconhece que você estava em alguns lugares ou com algumas frequências que não pertencem tanto a você e que, na verdade, essa sensação de tirar vantagem foi muito mais um sentimento de, pô, está todo mundo fazendo, por que eu não vou fazer? Por que eu não vou aproveitar para pegar o meu? E você recalibra e se reconecta aí com essas questões espirituais, a gente chega aqui uma frequência bem menino, bem pequeno, e eu quero trazer, né, bem aquela coisinha dos serezinhos das crianças, de pensar e recalibrar quando você precisa retomar alguns lugares de orientação, alguns lugares de segurança, para que novamente, gente, eu tô assim, ó, coração apertado, para que você não apenas renove, mas reinterprete alguns momentos da sua vida. Aqui, o que as cartas, os oráculos querem trazer, principalmente para esse meio do mês de outubro, é uma reorganização da sua posição no mundo, para que você se liberte de alguns vícios e vínculos que te trouxeram malefícios e que por alguns instantes poderia até te dar ali, você poderia até, estou hackeando o sistema, mas que te trazia uma certa infelicidade porque, né, te machucavam. Aqui tá falando que, de novo, é preciso pedir auxílio, é preciso retomar algumas casas de algumas relações e é preciso falar, eu preciso de ajuda, para que você encontre algum apoio de alguém que realmente possa te enxergar na sua integridade, no sentido de compreender que você pode ter sido conectado a alguns vícios, e eu falo, gente, vícios até mesmo de linguagem, no sentido de alguns equívocos da maneira com que você se comunica, da maneira com que você se apresenta, e voltar de novo a um certo momento onde a troca, a doação, a gentileza, muito trazida por uma certa nostalgia de inocência, vem na sua vida. E aí, para que você seja esse sol e para que você reaprenda a brincar e ser com mais leveza em alguns momentos. Então, essa mensagem realmente não vai ser para todo mundo, mas tem alguém que está passando, alguém de aquário que está passando por um período muito complicado, até mesmo no senso de quem sou eu, no senso de identidade, e as cartas estão falando que é preciso ter a humildade de pedir algum auxílio, algum conforto, algum colo, para que você reconheça aonde está esse ponto de segurança. Então, aqui, as experiências, principalmente com pessoas mais velhas, com pessoas ali bem mais idosas, né? O ouvido, o se entender de novo como criança nessa vida, nessa eternidade, nesse mundo aqui na Terra espiritual, é o que vai trazer para você a possibilidade de uma certa clareza maior, para se enxergar também como aquele ser errante, mas que se despe ali da sua vaidade para deixar com que a luz do sol ilumine esse corpo novamente e limpe algumas coisas que não é que você é a pior pessoa do mundo, mas é que você, pelo esse mundo que a gente vive corrupto, foi levada, né? Foi dada e oferecida aí como a saída. Vou pedir aqui, final do mês, depois que a gente parte desse sol, que a gente se despe da vaidade, a gente se permite ser parte desse mundo entre erros e bondades. Vamos ver o que sai aqui. Nossa, eu tô muito emocionada. Temos o pajem de paus, temos a imperatriz, o rei de espadas e essa que caiu aqui. Se eu pudesse dizer, resumir em uma frase para esse aquariano que se conecta aqui, é dizer que você tem para onde voltar. E você pode sempre estar lá. E eu não tô falando apenas de voltar no lugar de uma casa, eu estou falando de um lugar onde o seu espírito encontra ecos. Há um colo que precisa ser seu para sua cabeça deitar, para sua cabeça chorar e para que você parta desse as de espadas, não para o desconhecido, apenas para o reinício, mas perceba que essa mudança de fase, de ideia, de pensamento te levará a um cavaleiro de espadas que vai entender muito bem aonde estão suas maiores batalhas. E quando tem esse 10 de ouros aqui, é muita confirmação de que você tem lugares seguros para estar e é preciso se reconectar com aquilo que é essencialmente seu e principalmente nesse campo espiritual. Não vou me alongar,
Essa mensagem foi muito intensa por aqui, inclusive não gravei outra parecida, mas um direcionamento pode ser para poucas pessoas, mas tem uma potência feminina espiritual, né? Pode ser aí da energia mais acolhedora, no sentido de receptiva, e não só de mulher, né? Te aguardando para te dar um colo. Mas esse colo não vem sozinho, não. Esse colo vem por uma brutalidade não, né? Por uma certa abertura para falar, eu preciso mesmo de auxílio. Você precisa colocar aí, né, demonstrar para algumas pessoas de poder e segurança que você está aberto a ouvir até mesmo aqueles sermões que do Rei de Ouros não é fácil, mas você precisa ter a humildade para estar de frente dele e dizer ali, onde eu estou errando, onde está o meu caminho, eu estou perdido, por favor, me mostre quais são as possibilidades e direções. Enfim, eu sou Francine Soares, ou no Marte, aqui do Marte Cartomancia, eu vou ficando por aqui. Espero que essa mensagem te toque, mas eu espero ainda mais que você possa sair aí de alguns vínculos de vícios e de modos de ação que estão te prendendo em posições e lugares que não estão te agregando muito e na real estão envenenando a sua alma com um modo de agir que nem te pertence. Você só aprendeu e olhando aí pra vida, achou que com você não cairia nessa besteira, com você era só uma vez ou outra e acabou aí gerando esses infortúnios no sentimento de estou perdido do meu eu, estou perdido dos meus valores, dos meus ideais. Enfim, um beijo e até a próxima.